Abre a tua Bíblia em João capítulo 15, verso 15. João 15, 15. João capítulo 15, verso 15. O Evangelho de João capítulo 15, verso 15. João capítulo 15, verso 15. Vocês vão ver que há uma palavra de Jesus aí que nós queríamos conversar com vocês nessa noite. João capítulo 15, Jesus falando para os apóstolos. Jesus diz assim: já não vos chamo servos. João 15, 15. O Evangelho de João, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro. João 15, 15. Ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. De novo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, tua palavra é lâmpada, luz para os nossos caminhos. E agora, pelo teu Espírito Santo, nos abrimos para ouvir a tua voz. E, ó Deus, e pelo teu Espírito Santo, manifesta a tua vontade para cada um de nós. Ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje de manhã eu dizia o seguinte, que nós íamos no estudo, na palavra, na reflexão, a ver que a Bíblia fala de três realidades que vêm sobre o ser humano. Veja, na verdade a ideia é a seguinte: a humanidade está dividida em três realidades, em três tipos de pessoas. A humanidade está dividida na sua relação com Deus, na sua relação com Jesus. A humanidade está dividida entre aqueles que são inimigos de Deus, entre aqueles que são servos de Deus e entre aqueles que são servos e amigos de Deus. Então, essa noite nós queríamos ver qual é a sua realidade. Você é o inimigo de Deus, você é um servo de Deus, ou se você é um servo amigo de Deus. E de manhã nós falamos justamente sobre ser inimigo de Deus, e nós dissemos pela manhã que toda a humanidade, depois de Adão, depois do pecado de Adão, toda a humanidade se tornou inimiga de Deus. Toda a humanidade, não é? Porque a Bíblia diz que toda a humanidade pecou. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo de número 3, Romanos capítulo 3, eu acho que vai estar na tela também aí, você vai me ajudar, não é? Romanos capítulo 3, verso de número 9, Paulo diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, e aí olha o verso 10, diz assim: como está escrito, não há um... Acharam aí o texto? Estão achando? Está processando. Não há justo, nem um sequer. E ele diz assim, verso 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E no versículo de número 18 diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então essa é a situação da humanidade pós-Adão. A humanidade depois de Adão, depois que Adão e Eva pecam, depois que Adão e Eva são colocados para fora do jardim do Éden, e toda a humanidade então como que é infectada pelo vírus do pecado, toda a humanidade agora está debaixo do pecado. Toda a humanidade agora está debaixo de uma inimizade com Deus. Pastor, como é que isso funciona? Capítulo de número 1, Colossenses capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz assim, Colossenses capítulo 1, e o verso 21, a Bíblia diz assim: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Percebeu? Paulo está dizendo que antes nós éramos estranhos
e éramos inimigos de Deus no entendimento através das nossas obras. Então deixa eu explicar para você uma coisa. Você que talvez esteja chegando aqui hoje e não entenda bem, deixa eu explicar para você. Pastor, eu era inimigo. Na verdade a Bíblia diz que todos nós éramos inimigos de Deus. Deus criou você, Deus criou a mim, para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Deus nos criou para que nós tivéssemos intimidade com Ele. Deus não nos criou apenas para que nós ficássemos distantes. Não, Deus nos criou para que nós tivéssemos intimidade, que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. Mas por causa do pecado, por causa da desobediência, olha o que é que o texto está dizendo: que nós nos tornamos estranhos. O que é uma pessoa estranha? É uma pessoa desconhecida. A intimidade que o homem tinha com Deus, essa intimidade foi quebrada. O relacionamento que o homem tinha com Deus foi quebrado, foi desfeito. Por quê? Vocês lembram? Esse homem estava num caminho com Deus, e agora esse homem dá as costas a Deus. Deus está ali atrás, e esse homem dá as costas a Deus, e a Bíblia diz que ele resolve fazer a sua própria vontade. Lá em Tiago, Tiago vai dizer que aquele que quer ser amigo do mundo torna-se o quê? Inimigo de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele diz assim: nos quais andamos outrora, e ele diz assim, segundo o curso desse mundo. Então toda a humanidade era afastada de Deus. Toda a humanidade, porque escolheu desobedecer, escolheu a sua vontade ao invés da vontade de Deus, escolheu fazer o que agradava ao seu coração, escolheu seguir ao mundo. Toda a humanidade agora tornou-se também inimigo de Deus. Todos nós, irmãos, a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Todos nós. Capítulo 2 de Efésios, Efésios 2, 12, também vai estar na tela para que você possa ver. Capítulo 2, verso 12, vai estar na tela, diz assim: naquele tempo vocês estáveis sem Cristo. Olha lá na tela. Naquele tempo vocês estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa realidade. Nós não tínhamos esperança nenhuma e nós vivíamos sem Deus no mundo. O próximo verso vai dizer que agora em Cristo Jesus, por causa do que Cristo fez, nós que estávamos longe, fomos o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Essa é a verdade. Então nós somos trazidos para perto de Deus por causa do que Jesus fez. Então esse era o nosso estado. Toda a humanidade vivia uma vida de pecado, debaixo da desobediência. A Bíblia diz que não havia nenhum justo. Nós éramos estranhos e nós éramos inimigos de Deus. Pastor, como é que o homem saiu desse estado? Como é que a pessoa deixa de ser inimiga de Deus? Como é que a pessoa volta a estar junto de Deus? Como é que o propósito que Deus tem para nós pode se cumprir? Irmãos, se cumpre a partir da iniciativa divina. Não é que o homem busca a Deus. A Bíblia diz que todos se extraviaram, quer dizer, todos nós nos afastamos do caminho para o céu. Todos nós perdemos o caminho da casa do Pai. Toda a humanidade. Mas não é a partir do que nós fazemos, mas é a partir do que Jesus faz. Essa é a grande verdade. Romanos capítulo 5 e o verso 10 vai trazer essa verdade. Romanos capítulo 5 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? A morte do seu filho. Olha o que o texto está dizendo, que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados, quer dizer, fomos trazidos para perto. Aquilo que nos separava foi tirado. O que é que nos separava de Deus? O pecado. O Senhor Jesus na cruz levou o nosso pecado. A morte de Jesus na cruz foi justamente para que os nossos pecados fossem colocados em Cristo, tá certo? E que nós pudéssemos então sermos trazidos para perto de Deus. Capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, verso 21, o texto vai dizer isso, e nós queríamos confirmar, e ele diz assim, capítulo 1, verso 21 de Colossenses: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Por favor, próximo verso.
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Presta atenção. É a partir do que Jesus fez lá na cruz do Calvário que você, que eu, nós somos trazidos para perto de Deus. Porque antes nós éramos inimigos. Antes nós éramos, eu sei que hoje de manhã eu estava dizendo que às vezes há pessoas que dizem assim: fulano é quase crente. Já ouvi essa história de quase crente? Fulano não faz isso, não faz aquilo, não faz. Olha, presta atenção. O quase crente, se ele morrer sem ter tomado uma decisão ao lado de Jesus, sem ter feito uma aliança com Jesus, o quase crente sabe para onde vai? Vai para o inferno. O quase crente vai para o inferno. Por quê? Porque o texto está dizendo que enquanto nós não estivermos em Cristo, nós somos inimigos. A nossa situação só muda, o nosso estado de inimizade só muda quando nós estamos em Cristo, quando nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus, quando nós nos apropriamos dos benefícios que a cruz nos traz, quando nós nos apropriamos, irmãos, do perdão, da salvação, da libertação, da justificação, da santificação que está em Cristo. Então, quando nós tomamos posse disso, quando nós nos apropriamos pela fé disso, e isso se torna verdade na minha vida, aí agora sim. Agora, a partir desse momento, a Bíblia diz que meu nome estará escrito no livro da vida. Então, a primeiro momento, como é que eu saio do estado de inimizade com Deus? A partir da iniciativa divina. Segundo, como é que eu saio do estado de inimizade com Deus? Pelo arrependimento. O Senhor Jesus faz a obra, o Senhor Jesus traz-nos a salvação, o Senhor Jesus então nos traz uma oferta de vida. É isso que Ele faz. Mas ao homem cabe, o homem que estava no caminho da desobediência, ao homem cabe dar a meia volta. Ao homem cabe romper com esse estado que ele vivia de inimizade, romper com aquelas obras que o levavam a ser inimigo de Deus, romper com a ligação que ele tinha com o mundo, a amizade que ele tinha com o mundo, porque ele agora almeja algo maior. Ele almeja agora amizade com Deus. Ele agora almeja, ele encontrou, como diz Jesus, a pérola de grande preço. Ele encontrou algo muito mais importante do que aquilo que o mundo pode propiciar. Ele encontrou algo mais importante do que as suas próprias paixões. Ele encontrou algo que dá maior prazer. Lembra aquela mulher pecadora que se encontra com Jesus, que ela se lança aos pés de Jesus, ela em vez de Jesus algo muito maior do que ela via com os homens com quem ela estava. Aquela mulher pecadora que lá no Evangelho de João capítulo 4 encontra-se com Jesus no poço, lembra? E Jesus diz assim: aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, ao contrário será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aquela mulher disse assim: eu quero beber dessa água. E a Bíblia diz que ela então solta o cântaro. A Bíblia diz que agora ela tem uma vida transformada. E a Bíblia diz que agora ela se torna pregadora do Evangelho. Veja, há uma ruptura. Você não há mudança na sua vida. O sacrifício de Jesus não se torna efetivo na sua vida, a não ser que haja essa ruptura e você dê as costas para isso que você estava vivendo, a vida que você estava vivendo, e agora você se volta para Deus. E aí presta atenção numa coisa, porque aí há uma mudança muito séria. Há uma mudança muito drástica, porque até aqui, enquanto você estava vivendo nesse caminho, dando as costas para Deus, o Senhor da sua vida era você. Quem mandava na sua vida era você. Quem ditava o que deveria fazer era você. O caminho que deveria andar era você quem decidia. Você era levado pelo seu próprio eu e pelas suas próprias paixões. Você era o Deus de você mesmo. Mas quando você resolve, você ouve de Jesus, você ouve do amor de Jesus, você ouve do perdão de Jesus, você entende que Jesus é aquele que é o Rei da Glória, aquele que é soberano. E o que é que você faz? O que é que você vai fazer? Você agora precisa tomar uma decisão. Sabe qual é a decisão que você precisa tomar? Você precisa, a Bíblia diz, morrer para você mesmo. Essa é a ideia de morrer para você mesmo. Você agora diz assim: eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu agora não quero ser o meu próprio Senhor. Eu não quero ser agora o meu próprio Deus. Eu não quero determinar a minha vida. Eu não quero escolher a minha vida. Eu não quero os meus planos. Eu não quero os meus sonhos. Eu quero o que Deus quer para mim. E aí você se volta para Deus.
E a partir desse momento, você se torna servo de Deus. A palavra servo lá no original significa doulos. E o doulos não é um empregado de carteira assinada como é hoje. Nós não temos hoje no mundo, no Brasil, pelo menos no Brasil, nós não temos um regime de escravidão. Então, mas o escravo naquela época de Paulo, o escravo naquela época de Jesus, era alguém que perdia a identidade, era alguém que perdia o nome. Ele só tinha um desejo. Sabe qual era o desejo que ele tinha? Agradar ao seu Senhor. Esse era o desejo dele. Ele diz assim: eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para... Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 2:20, ele diz assim: estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a ideia, quer dizer, eu fui crucificado, agora eu vou tomar uma decisão, eu começo a parar e pensar, é isso que Deus quer, entende? Antes não, era o que dava na minha cabeça, é o que eu fazia. Agora, antes de fazer qualquer coisa, eu paro e pergunto: Senhor, essa é a tua vontade? Antes agora de eu ter um relacionamento com alguém, eu paro, porque eu não estou mais na minha cabeça, eu não estou seguindo mais o meu instinto, eu não estou seguindo mais a minha vontade, os meus pensamentos, a minha vontade, o meu desejo pecaminoso. Não, agora eu me voltei para Deus, e agora nessa caminhada, eu não estou mais como o Senhor, eu estou agora como servo. Quer ver uma coisa? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6:16. A palavra diz assim: não sabeis. Eu queria ler juntos com vocês, vamos ler juntos? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você presta atenção, o escravo naquela época, ele não escolhia ser escravo. Ele não escolhia ser escravo. Na verdade, ele não tinha vontade. Aqui é diferente. Paulo está dizendo que nós nos oferecemos. Olha que diferença. O ser servo de Deus, eu faço isso não obrigado, eu faço isso por uma escolha, eu faço isso por uma decisão que eu tomo. Você entende? É isso que Paulo está dizendo. Aquele a quem você oferece como servo, desse você se torna escravo. Ou seja servo do pecado para a morte, ou servo da obediência para a justiça. Próximo verso, por favor, verso 17. Ele diz assim, verso 17: mas graças a Deus, porque outrora, o que é que nós éramos antes, irmãos? Escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O verso 18: e uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos o quê? Servos da justiça. Aleluia. E o versículo 22, por favor, o versículo 22 diz assim: agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quer dizer, o que é que ele está dizendo? Que a vida que você está levando, porque você deu as costas para a vida de inimizade, e a vida que você está levando como servo de Deus, como pessoa que se oferece a Deus para servi-lo, para fazer a sua vontade, isso vai ter um fruto. E ele diz que esse fruto é a santificação na vida presente, e a Bíblia diz que na vida futura é a vida eterna. Muito bem. Existe uma relação de exigência e obediência entre o servo e o seu Senhor. A gente precisa entender isso. Eu li um livro chamado O Discípulo, de Luiz Palau, e ele dizia justamente essa verdade. Ele dizia que eu era novo convertido quando eu aprendi essa verdade. Ele dizia assim: servo não pergunta, servo não questiona, servo obedece. Porque a palavra que ele usa ali é doulos, e doulos era um servo que não tinha o direito.
de dizer, eu quero esse caminho. Então presta atenção, se você é servo de Deus, não pode acontecer assim. Deus diz assim, eu quero que você ande por esse caminho, e você diz, não Senhor, eu quero esse caminho aqui. Não funciona assim. Quando você diz que é servo, quando você diz que é doulos, quando você diz que é servo, você está dizendo que é escravo. E aí a vontade do escravo, a vontade do servo é em todo tempo agradar aquele a quem ele serve. Você entende isso? Essa é a ideia. É isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas epístolas, ele bota assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que aquilo que ele considerava antes de valor, lembra? Aquilo que ele considerava antes de valor, para ele agora é esterco. E ele diz, isso aqui não tem valor mais para mim, por causa do conhecimento de Jesus Cristo. Isso já não tem mais valor para mim, porque eu encontrei algo muito melhor. Percebe? Então, nós nos tornamos servos de Jesus. Nós nos tornamos servos do Senhor, não é? E aí, amados, pastor, ser servo é uma coisa boa, presta atenção. Porque eu disse a você no começo da mensagem que o meu objetivo, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, foi para que você migrasse de um estado de inimizade para um de servidão, para um de amizade com Deus. Presta atenção, nem todo servo da igreja, nem todos os que são servos são amigos de Deus. Todos os que são amigos de Deus são servos, mas nem todos os servos são amigos de Deus. O Senhor Jesus está dizendo isso. Eu já não chamo vocês mais de servos. E aí eu queria explicar o que é que significa isso. Eu queria colocar isso aqui, tá certo? Por quê? Porque entre o servo e o seu senhor existe uma relação de exigência e obediência. O foco está no servir, mas não no se relacionar. Ele tem valor enquanto serve. Seu valor depende do que faz. Tem muita gente que ainda está na igreja e está vivendo e procurando fazer por onde merecer. E aí eu trago para cá, trago para vocês a lembrança daquele filho, do segundo filho, daquela parábola do filho pródigo, lembra? Daquele pai que tinha 2 filhos, o primeiro filho vai para o mundo, o primeiro filho pede a parte que lhe cabe e vai-se embora, desperdiça tudo, e vai-se embora. O primeiro filho não quer viver debaixo da vontade. O primeiro filho não quer fazer o que o pai quer, ele quer levar uma vida independente, então ele vai-se embora. O segundo filho continua, mas a relação dele com o pai não é uma relação servil. A relação dele com o pai é uma relação que tem a ver com benefícios. A relação dele com o pai tem a ver com a relação de obrigação. Ele vai fazer muitas vezes as coisas, mas ele não gosta. Às vezes na igreja nós encontramos pessoas que são assim, que fazem, mas não gostam. Às vezes fazem por medo. Medo de ir para o inferno, medo porque querem obedecer, medo de que pode acontecer alguma coisa. Não, eu vou dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, o devorador vem comer o que eu tenho. Não, eu vou para a igreja, porque se eu não for para a igreja eu vou enfraquecer. Os irmãos vão falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo ali, porque, essa é uma relação servil, lembra? O servo não desfruta do que o pai tem. Quando ele chega em casa do trabalho, ele escuta música, dança, e eles chamam dos servos que estavam do seu pai e dizia assim: o que é que está vendo? E um dos servos do seu pai diz assim: teu filho, teu irmão que estava perdido, lembra teu irmão? Voltou. E teu pai mandou matar o animal, fez uma festa para ele. E aí ele fica moado lá de fora de casa. Vocês vão lembrar disso. E aí o pai chega, é avisado que ele está ali, o pai chega justamente
E o pai chega e vai conversar com ele, e ele vai dizer para o pai, a Bíblia diz que o pai procurava conciliá-lo, e ele vai dizer assim: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Olha que visão. Tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha a palavrinha, eu te sirvo. Havia uma relação, sabe? Eu faço porque eu espero receber. E o pai diz: tudo que eu tenho é teu. Não precisava não, você está esperando o quê? Que eu pague a você com algum animal? Essa é a ideia. Tudo que eu tenho é tua, vou ter, você podia ter pegado isso. E ele diz: olha, te sirvo esses anos todos, nunca me deste. Agora teu filho chegou, esse teu filho que é irmão dele, esse teu filho chegou e tu manda matar. É uma relação servil. Irmãos, às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, que se convertem, que dão a meia volta, que se tornam servos de Deus, mas se expectativas, ele se decepciona, porque é como se Deus devesse a ele. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizendo: pastor, eu tenho dizimado, pastor, eu não tenho perdido culto, pastor, eu tenho orado, pastor, eu tenho feito isso, por que é que está vindo isso para mim? Ele não entendeu ainda. Na mente dessa pessoa há uma relação de servilidade, há uma relação de servir. Eu faço, e porque eu faço, você me abençoa. Porque eu ajo assim e você vai. É um contrato, sabe? Um contrato. Tem direitos, tem deveres e tem direitos. Eu trabalho e eu mereço ser pago. Quantas pessoas, irmãos, que já deixaram o evangelho, que já esfriaram na fé, porque levavam uma vida de obediência a Deus, levavam uma vida de fazer a vontade de Deus, não faltavam as coisas na igreja, mas aconteceu uma situação, e que Deus não respondeu de acordo com aquilo que ele esperava, que Deus não agiu de acordo com o que ele pensava, com a sua expectativa, e essa pessoa se decepcionou, e essa sua decepção fez ela enfraquecer, desanimar e se afastar. Quantas pessoas? Por que é que acontece isso, pastor? Porque a relação dela com Deus ainda é uma relação de servidão. Ainda não há um relacionamento. Presta atenção, Deus te trouxe hoje aqui. Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer a você que Deus quer levar você de um estado de inimizade para um estado de servidão, mas para um estado de amizade com Deus. É isso, é essa a ideia. O servo, eu coloquei aqui, é um funcionário que só procura o patrão quando ele quer um aumento salarial, um adiantamento, sair mais cedo, quando precisa ser beneficiado. Nunca procura o chefe para pedir mais trabalho, para dizer que está ganhando mais do que deveria, para dizer que gostaria de trabalhar mais horas. Será que a sua relação com Deus tem se limitado a fazer a sua obra, orar quando precisa de socorro? Você entende isso? O servo é aquela pessoa na igreja que faz, quando faz o estritamente necessário. Não há prazer, não há alegria, não há gozo. Essa é a ideia. E Jesus diz assim: eu não quero chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo não tem companheirismo. Ele vem, faz algo e vai-se embora, cumpriu o papel dele. Mas eu quero chamar vocês de amigos. Mas pastor, um amigo não serve? Serve, só que de maneira diferente. O servo serve
serve, fazendo o que mandam. O amigo ajuda, abraça a causa, coopera, tem iniciativa. O servo é movido, na maioria dos casos, pelo temor do seu senhor. O amigo é movido pelo amor ao seu senhor, ou seu amigo. O servo era marcado na orelha, o amigo é marcado no coração. O senhor não importuna, o servo não importuna o senhor com seus problemas, mas o amigo se derrama na presença do seu senhor, na certeza do seu amigo, na certeza de que por ele será amparado. Ser amigo de Deus é status exclusivo para aqueles que têm uma vida cristã. Fica fora, sabe quem? Aqueles que são nominais e superficiais. Nominais. Ah, eu sou crente, eu sou batizado, eu sou da igreja batista, eu sirvo a Jesus há muito tempo. Mas só isso. Servir a Jesus muito tempo significa chegar num domingo, bota uma Bíblia embaixo do braço e vem para casa. E que muitas vezes está assistindo o culto, aí olha para o relógio e diz assim: não acaba esse negócio não. Pastor, está demorando demais. Ele não sabe que amanhã eu vou trabalhar. Ele não tem consciência de que ele está na presença do amado da alma dele. Ele vem porque ele precisa fazer alguma coisa. Ser amigo de Deus é entender o tempo da graça, a vinda do reino, a cruz, o plano de Deus para a humanidade. E aí, pastor, eu quero trazer um exemplo a vocês. Você vai abrir a sua Bíblia lá em Isaías 41:8. Eu acho que vai estar na tela para ajudar vocês. Isaías 41:8. Um homem que foi chamado amigo de Deus. Um homem que foi chamado amigo de Deus. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tiago capítulo 2, verso 23. A mesma coisa sobre Abraão. Tiago capítulo 2, verso 23. Olha aí. Verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Deus quer levar você do nível da inimizade para o nível da servilidade, mas Deus não quer que você seja apenas servo. Deus quer que você não venha apenas por vir, que você não sirva apenas por obrigação, não porque tem um nome, não porque tem um cargo, não porque você foi chamado, não porque o pastor vai chamar você e você tem receio do que o pastor vai dizer, não porque os outros vão falar, não porque você tem medo de ir para o inferno, mas você faz porque você tem prazer. Não é assim? Quando você tem um amigo aí, ele lhe chama para ir para algum canto, é pesado? Não. Você vai com prazer. Você esquece as horas. Já percebeu? Você está com um amigo, você esquece as horas. Antes de me converter, eu tinha um grupinho de amigos. E todo domingo a minha rotina era aquela rotina, todo sábado, domingo a minha rotina era essa. Eu ia para a igreja católica, saía da igreja católica, tinha um grupinho já esperando, aí a gente ia tocar violão, tomar cerveja e ir para os bares, uma coisa e outra, era a turminha. Eu me lembro que uma das vezes que eu cheguei em casa, minha mãe disse assim: também a tua vida é só esses amigos. Por quê? Porque eu tinha prazer de estar com eles. Era a turminha que de meio-dia estava comigo jogando bola na quadra. O sol quente, escaldante, eu sem sandália, sem sapato, jogando na quadra ali em frente, onde hoje é a igreja central do Carpina, tinha uma quadra ali. Mas era assim, era um amigo que saía, para sair a gente pegava a bicicleta e ia-se embora lá para a estrada de Tracunhaém, para subir num pé de azeitona e ficar lá chupando azeitona, e a gente esquecia a hora, chegava em casa com a língua toda roxa.
Era um amigo que a gente ia lá para o Iaá, em Carpina. Eu tinha, na minha casa, minha mãe tinha 4 pés de coco. Mas olha o que era o coração do homem, né? Tinha os 4 pés de coco. Mas eu saía para tomar água de coco lá e saí correndo do vigia que estava com a 12 para dar tiro na gente. Mas era o que está no coração do homem, né? O roubado é melhor do que o que está em casa, não é? Mas eu tinha prazer. Ó, Reinaldo, estamos chegando aí, vamos embora. Eu não esperava nada. A Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia agora, para nós entendermos essa verdade, lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, amados, é o texto que Abraão recebe a presença, recebe a visita do Senhor, não é? É o texto que o Senhor visita ele. E se você olhar comigo no capítulo de número 18 e no verso 17, depois que Abraão acolhe aqueles homens, vamos lá ler do começo para vocês entenderem. Capítulo 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. E levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé diante dele. E vendo-os, correu da porta da entrada ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, e depois seguireis avante. E responderam: faze como disseste. E apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. E Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. E tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Olha que recepção. Agora, os anjos estão ali, o Senhor Jesus está ali, mas quando chega no capítulo 18, verso 16, o texto diz assim: e tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor, presta atenção agora, para você entender: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem falado a seu respeito. E verso 20: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito, e descerei e verei de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, eu vou sabê-lo. Você lembra? Bota aí o texto de João 15. Eu vou fazer uma ligação com outro, para você entender. João 15, 15. Jesus está dizendo: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a... Você lembra? Ele chega perto de Abraão e diz: será que eu vou dizer a Abraão o que está para acontecer? Será que eu vou compartilhar com Abraão? Será que eu vou abrir o meu coração com Abraão, e para que ele saiba o que vai acontecer? E ele diz assim: será que eu vou ocultar a Abraão? Mas a Bíblia diz que Abraão era o quê? Amigo de Deus. E a Bíblia diz que Deus abre o coração, o Senhor Jesus abre o coração para Abraão e diz assim: olha, Abraão, eu estou aqui com um propósito. Eu estou aqui porque o clamor de Sodoma e Gomorra subiu à minha presença, e eu estou indo ver.
E eu estou indo ver essa questão de perto. Ô, irmãos, presta atenção. Presta atenção para você entender. Ser amigo de Deus é ter prazer na presença dEle. Ser amigo de Deus é parar para estar na sua presença e ouvir a sua voz. Abraão parou na presença de Deus. Você percebeu que Abraão nem conhecia aqueles homens, mas Abraão se prostrou, mandou fazer comida, coalhada, pegou, ele mesmo escolheu o novilho, ele mesmo escolheu a comida, colocou tudo diante daqueles homens. Ele tinha prazer, e Deus compartilha com Abraão o seu coração. E a partir desse compartilhamento, irmãos, sabe o que é que vai acontecer no capítulo 18 e no versículo de número 23, 22? Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontra? Longe de fazeres tal coisa. Se fosse servo, ele não dizia isso. Ele tinha intimidade com Deus. Longe de fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade. Aleluia. Deus está procurando pessoas com quem Ele possa compartilhar os seus planos. Pessoas que tenham prazer. Ô, irmãos, presta atenção. Pegar essa Bíblia, quando você vem para a igreja no domingo, e trazê-la, não faz você amigo de Deus. Mas pegar essa palavra e a cada dia você abrir essa palavra, ter prazer de estar na presença de Deus como Maria esteve, faz de você amigo de Deus. Se você não tem prazer em estar com Deus, você é um servo, amigo não. Se é pesado para você ter prazer, lembra do que o salmista diz? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você não tem prazer em estar na presença de Deus, como é que Deus vai compartilhar com você o que está no coração dele? Se você não tem prazer de ouvi-lo, de sentir a presença, de desfrutar da presença de Deus, de exaltar a Ele, como é que Ele vai dividir com você aquilo que pesa no seu coração? E que autoridade você vai ter na presença de Deus? Percebeu que Abraão tinha autoridade? Capítulo 18 de Gênesis, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Capítulo 18, olha que coisa tremenda. Capítulo 18, e aí ele conversa, ele chega na presença de Deus, não apenas uma, né? 50, e depois de 50, 45, e depois de 45, 40, e depois de 40, 30, e depois de 30 a 20, e depois de 20, 10. Se ele fosse servo, ele não faria isso, porque ele é amigo de Deus, porque ele tem intimidade com Deus. Ele se achega na presença do Senhor e diz: Senhor, se faltar 5 para 50, ele não, se faltar 5 eu não destruo também. Mas se não tiver 45, tiver 40, também não vou destruir. Mas Senhor, vou de novo falar contigo. E se for 30? Até chegar a 10. Mas tinha 10, irmãos? Tinha 10? Tinha não. Mas olha que coisa tremenda. Capítulo 19, verso 29. Capítulo 19, 29, vai estar na tela. Olha que coisa tremenda. Olha o que ele está dizendo. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? Deus lembrou-se do seu amigo. Deus não lembrou de Ló, não.
Ló foi tirado das ruínas de Sodoma e Gomorra por causa de Abraão. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Pastor, como é que eu posso ser amigo de Deus? Irmãos, primeira coisa, você tem prazer. Domingo passado eu estava lá em Frei Miguelinho, eu estava em placa, a ceia foi em placa. A sexta-feira eu estava em Ameixas, né? Foi uma noite de vigília abençoada. Daqui só foram 9 pessoas. Foi Cadê Bosco? Eu acho que só foram 9 pessoas. Eu, Ana Maria, Eric, Joabson, Tamires, me ajude, Ricardo Bosco. Não foi isso? Foi, Joabson? Cadê Joabson? Cadê Joabson? Levanta a mão para eu ver tudo. Só foi isso mesmo, foi, Joabson? Só fomos nós, mas foi uma noite abençoada. Tamires eu tinha falado, Tamires. Muito bem. E eu contava a história, uma história até engraçada, né? O pastor foi convidado para comer na casa de um casal. E o casal, a mulher do casal, não quis botar os talheres que eles comiam no mesmo dia. Ele tinha um talher muito caro, como chama? Muitos talheres, como é que se chama? O faqueiro. E ela colocou. E quando acabou o almoço, né? O pastor te deu uma palavra e tudo. Quando acabou o almoço, que ela foi limpar os pratos, lavar tudo, ela chegou para o esposo e sentiu a falta de uma colher. E ela ficou pensando, disse, cadê a colher? E ela disse, não. Começou primeiro a pensar, não, o pastor não pode ter carregado aquela colher. E ela disse para o esposo, ó bem, eu estou achando que o pastor carregou uma colher. Ele disse, não, o pastor vai carregar. Para que o pastor quer uma colher? Ele disse, não, mas não, eu já rodei tudo, eu já bati essa casa toda, lavei tudo e a colher não está, não é possível. E ela botou aqui naquela cabeça, ficou aquela coisa engargada. Quando você fica engargado com o negócio, querendo botar para fora. E aconteceu de o pastor voltar de novo. Eles chamaram o pastor depois de um tempo, uns 6 meses, o pastor foi de novo para comer lá. E a mulher estava ali, estava enturida, querendo botar para fora. E na hora do comer, ela não teve acordo. Esse pastor, eu tenho coisa para dizer, que eu estou muito aperreada, eu estou engasgada, é uma besteira, mas eu preciso falar. O senhor esteve aqui naquele dia? Estive. O senhor comeu aqui? O senhor levou a colher para casa? Foi. E o pastor olhou para ela e disse, ô minha irmã, depois que a gente comeu, a irmã lembra que eu pedi a sua Bíblia para dar uma palavra? A colher está na sua Bíblia. Eu botei lá. Irmãos, se você não tem prazer em estar na presença de Deus, você vai ser um servo, mas amigo de Deus não. Se você não tem prazer em ouvir o Senhor, se o seu prazer está numa televisão, se o seu prazer está num jogo, se o seu prazer está no Facebook, se o seu prazer está no WhatsApp, se o seu prazer está em tantas coisas, mas não estar com o Senhor, como Abraão tinha esse prazer, então, como é que Deus vai dividir uma coisa com você? Você entende isso? Eu vi o pastor Bill Johnson pregando. Eu estava com Ana Maria, estava com Eric, a gente ouvindo essa mensagem. E o pastor Bill Johnson dizia assim: existem irmãos que reclamam porque pedem a Deus uma coisa e Deus não atende. E o pastor Bill Johnson dizia assim: fale de coisas que Deus quer falar. Por exemplo, fale de nações com Deus, aí Ele vai lhe ouvir, porque está no coração dele. Fale de vidas que precisam de perdão e de salvação, Deus vai lhe ouvir, vai responder. Tudo que, presta atenção, tudo, eu vou abrir um parênteses aqui. As perguntas que você faz a Deus, as petições que você faz a Deus, elas só terão resposta se elas estiverem de acordo com que plano que Deus tem para a sua vida. Você entende isso?
Porque se elas não estiverem de acordo com o plano que Deus tem para a tua vida, Deus não vai responder. Porque Deus sabe que aquilo não vai ser bom para você, então Ele não responde. Então cada petição que sobe, Deus analisa se está de acordo com o plano, com o propósito, com a vontade de Deus, que é sempre o quê? Boa, perfeita e agradável. Se não tiver, Ele diz não. Não é que Ele não lhe ame, é porque dentro do propósito eterno, aquilo não vai fazer diferença. Pastor, como é que eu posso ser, estou terminando, ser amigo de Deus? Pô, irmãos, confiança, entrega. Lembra? A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Crer contra a esperança, irmãos, significa que você crê quando todas as probabilidades, tudo que você pode esperar, tudo aquilo que você no mundo natural está afirmando, diz que não vai ter jeito. Por exemplo, a Bíblia diz que ele já era de idade, e a Bíblia diz que a esposa dele já tinha cessado o costume das mulheres, quer dizer que a mulher, a Sara, não ovulava mais. E se uma mulher não ovula, ela não pode ter filhos. Mas o Senhor Jesus disse a ele: você vai ter um filho, e não vai ser Eliezer, o seu servo, porque a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. A Bíblia diz que ele creu, e isso foi imputado para a justiça. Ele creu, irmãos, mesmo olhando todo dia para a mulher, cheia de pé, coisa feia, né? Pé, cheia de, não é? 90 anos de idade, né? Naquela época não tinha Renew, não era? Não tinha essas coisas. Então, daquele jeito, ele olhava para ele já não tinha mais aquela coisa, não tinha mais, como era o nome? A pílula azul. Eu não sei o nome da pílula azul. Viagra, não tinha Viagra. Então ele olhava para si, não tinha remédio, não tinha nada. Ele disse: como é que eu vou ter um filho? Minha esposa não pode ter filho, como é que pode ter filho? Como não vai ter? Mas ele recebeu uma palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Segunda coisa, depois que Deus deu a ele o seu filho, ele ouve Deus dizer assim: pega o teu filho, teu único filho, leva até o monte e sacrifica a mim. Sabe por que ele é amigo de Deus? Porque não havia nada que ele não tivesse disposto a colocar diante de Deus em submissão. Deus não queria que o seu filho fosse morto, mas Deus queria que o coração de Abraão fosse subjugado. Deus queria que não houvesse nada que estivesse sendo colocado entre ele e Abraão. Deus queria que o coração de Abraão batesse no compasso do coração dele. Deus queria que Abraão entregasse tudo o que tinha de mais valor. E Abraão se torna amigo de Deus. Pastor, como é que eu deixo de ser servo para ser amigo? Esteja disposto. O que é que Deus tem falado? Irmãos, às vezes Deus pede tão pouco. Sabe, eu estou com aquele negócio ali, estou segurando, e Deus diz: filho, me dá. Isso está te fazendo mal, filho. Não dou, eu não dou, isso é meu, eu não dou. E eu faço feito menino. Já viu o menino fazendo isso? Ô menino, me dê esse negócio. Não dou. Não dou. É ou não é? E às vezes a gente é feito menino, e Deus olha para a gente e diz assim: isso está te fazendo mal. Às vezes Deus olha para você e diz assim: essa relação está acabando com você, vai destruir você. E você: eu não solto. E vai destruir você. Às vezes há coisas que a gente toma para nós e a gente não quer soltar.
E é tão pequeno em comparação com o que Deus pediu a Abraão. Porque ele disse a Abraão: teu filho, teu único filho, aquele a quem tu, olha como é que ele coloca: teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, sacrifica a mim. Quer dizer, sabe o que ele está dizendo? Te lembra dos projetos que eu tinha para a tua vida, dos planos que eu tinha para a tua vida, que a partir de você ia ser uma multidão, iam surgir nações. Então ele está dizendo assim: acaba com esse sonho. Eu não quero esse sonho para a tua vida mais não, porque vai matar Isaac, vai acabar com o sonho. Mas o mais importante não era o sonho, o mais importante não eram os planos, o mais importante era Deus. Pastor, eu quero ser amigo de Deus. Esteja disposto a abrir mão. Talvez você já tenha ouvido Deus dizer assim: filho, abre mão disso, entrega a mim. E você, feito um menino, feito uma menina, se agarra com aquilo, porque acha que aquilo era muito importante e que a sua vida depende daquilo. Presta atenção: a tua vida não depende de uma relação, a tua vida não depende de um emprego, a tua vida não depende de um prazer que você tem nesse mundo, a tua vida não depende de nada disso. A tua vida depende, a tua alegria depende dele. A gente precisa abrir mão. Como é que eu posso, pastor, ser amigo de Deus? Primeira coisa, tenha prazer de estar com Ele. Deus fala. Ô irmãos, irmãos, ô irmãos, ô irmãos, Deus fala. Se você parar, você ouve Deus. Pastor, o senhor está conversando? Não. Salmo 32:8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É promessa. Ele está dizendo que ele tem o prazer de fazer. Instruir-te-ei, a ideia, eu mesmo. Ele está usando a mesóclise. Ele está dizendo: eu vou te instruir. Essa é a ideia. Sou eu mesmo, eu não vou mandar nenhum anjo não. Quem vai guiar a tua vida sou eu. Deus tem prazer em nos dirigir. Agora tem aquelas pessoas que não são amigas, que não estão dispostas a ouvir. E aí essas pessoas, está no versículo 9. O 8 fala disso, instruir-te-ei. O 9 diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais precisam de freios e cabrestos, de outra sorte não lhe obedecem. Então, para muita gente, Deus vai usar freio e vai usar cabresto, mas não é o desejo dele. Ele quer guiar você, ele quer dirigir a sua vida, ele quer que você seja amigo dele. Ele quer que você deixe de fazer as coisas por obrigação e faça as coisas porque o ama.